Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós devemos acreditar em presságios, visões que falaram para nós a respeito de nós? Vamos falar sobre isso agora nesse combate espiritual. Então eu recebo às vezes até da parte de vocês perguntas, dúvidas que se encaixam muito bem naquilo que nós fazemos aqui dentro desse combate espiritual, nessa nossa espiritualidade. E uma dessas perguntas eu achei muito interessante. Quando chega para nós uma pessoa falando que que viu em nós uma visão, uma áurea, ou uma força do universo, sei lá o que, um espírito nos acompanhando do nosso lado, enfim. O que eu devo fazer num caso como esse? Então vamos lá, gente. É real que às vezes isso acontece, às vezes é no teu ambiente de trabalho, às vezes até na rua mesmo, às vezes é um vizinho, um amigo, enfim. Pessoas que geralmente não têm a fé católica, ou se tem essa fé está adormecida, aí a pessoa participa ou do espiritismo ou de outras formas de religião que evocam espíritos, que acreditam e pedem a presença de entidades, de espíritos e tudo mais, essas pessoas, elas já estão de certo modo já voltadas para isso, predispostas para isso. Então, essas pessoas às vezes chegam e falam: olha, eu estou vendo um espírito te acompanhando, ou eu vi a tua áurea, ou uma força, enfim. Eu acho que vários de nós, em um momento ou outro, pode já ter passado por isso, Então, como agir num caso como esse? Então veja, eu estou falando aqui para católicos, Se os irmãos evangélicos também quiserem acompanhar, ótimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para nós cristãos, primeiro, a Bíblia nos proíbe de evocar espíritos. Eu não posso pedir que um espírito venha até mim. É proibido, é pecado. Eu não posso pedir que uma entidade venha até mim. Eu não posso pedir que uma força me acompanhe. Então é pecado isso. E o perigo disso, um dos perigos que a Bíblia coloca porque é pecado, é justamente esse. A pessoa pode se abrir a algumas ações de entidades que depois começam a agir na mente da pessoa. Ela vai enxergar coisas, ela vai ver coisas, ela vai começar a enxergar entidades, espíritos acompanhando outra pessoa ou ela mesma, enfim. Então, temos um problema sério aqui. Ele é um problema sério espiritualmente falando. Nós não podemos nos abrir a isso. Em alguns casos não é nem ação de um espírito. Às vezes, como eu disse, a pessoa está predisposta e basicamente a sua imaginação a leva a ver tais coisas, Mas é uma possibilidade que em alguns casos um espírito esteja falando por meio daquela pessoa, Então, nós cristãos, como reagir em relação a isso? Bom, primeiramente reagir com a educação básica, tá bom, você está me falando isso, Ok, se você se preocupa comigo, tá? Então, com educação. Porém, gente, a educação, ela vem acompanhada, ela deve ser acompanhada também, é claro, da verdade, daquilo que nós acreditamos, da nossa fé. E nós temos, assim como a pessoa teve o direito de falar para nós, se sentiu no direito de falar para nós: olha, eu estou vendo tal coisa, te acompanhando, isso, aquilo. Nós, com educação, também temos o direito de dizer: tá bom, ok, você está me dizendo isso, porém, na minha fé católica, eu me confio totalmente em Deus. Eu não acredito que espíritos vão me acompanhar. Eu não espero de espíritos, de entidades, alguma ação na minha vida. Eu não espero isso. Eu espero na minha vida a ação do Espírito Santo, O único espírito que eu espero agir na minha vida é o Espírito Santo. Claro, eu espero que o meu anjo da guarda esteja me acompanhando, e ele está. Então, enfim, o que eu quero dizer aqui para você? Nós não precisamos acolher isso. Acolher no sentido: que bom que você está me falando isso, a partir de agora então eu sei que tem uma entidade do meu lado, ou eu vou ficar com bastante medo então agora, ou eu vou ficar feliz porque tem uma áurea, alguma coisa, ou eu vou ficar com medo, desesperado porque tem uma entidade, alguma coisa me acompanhando. Nenhuma coisa nem outra. Eu vou manter firme a minha confiança em Deus,
eu vou sempre rezar sabendo que é o Senhor que me acompanha, que é esse Espírito Santo, que é a verdadeira áurea, vamos dizer assim, né? Em torno a mim é o Espírito Santo, e dentro de mim, não é nem em torno, está dentro, que é o meu anjo da guarda me acompanhando, que é a intercessão dos meus santos padroeiros, principalmente da Puríssima Virgem Maria. Você está entendendo que, diante de uma situação dessa, nós não podemos trazer para nós uma preocupação, porque agora a pessoa falou que tem uma entidade, que tem isso. Não, você não deve. Veja o que eu disse no início, as pessoas são predispostas a isso, né? Seja naturalmente, seja por que se envolveram espiritualmente. Da nossa parte, nós não precisamos entrar nisso, não precisamos criar em nós também uma predisposição, ou às vezes se fala o seguinte: olha, eu vejo que você é um canal, ou seja, você é um médium, você pode até desenvolver isso, você pode participar de alguns rituais, né? O que se quer dizer é isso, participar de alguns rituais e desenvolver uma mediunidade em você. Você não sente tal coisa? Às vezes eu sinto. Então, isso é um canal, você é um canal e você pode desenvolver isso. Não. É verdade que nós podemos às vezes ter uma sensibilidade para algumas coisas espirituais, mas isso não quer dizer de forma alguma que você deve ser um canal, um médium para receber alguma entidade ou para ter uma força atuando em você. Não, por favor, lembra aquilo que eu falei para nós cristãos, é pecado. A força que atua em nós é o Espírito Santo. Então nós temos que ser canais, né? Não é nem canal, a palavra certa não é essa. Nós temos que ser templos do Espírito Santo. É rezar todo dia ao Espírito Santo, atua em mim, Espírito Santo. Conduz a minha vida, Espírito Santo. E isso sim, a esse Espírito. Eu não preciso ser médium, eu não preciso ser canal. Então, novamente, com educação, tá bom, você está me dizendo isso, mas na minha fé não é assim. Na minha fé é o Espírito Santo que mora em mim, eu sou templo do Espírito Santo, é a esse Espírito Santo que eu rezo diariamente para conduzir os meus caminhos e toda a minha vida. Basicamente é isso, gente. Nós não precisamos entrar numa situação aí de medo, de preocupação, de que alguma coisa está nos acompanhando. Por favor, não entre nisso. Seja um homem ou uma mulher de oração, de profunda confiança em Deus, e o resto, o Senhor com certeza cuida de nós, né? Em havendo alguma necessidade especial, procure o seu padre, converse com ele sobre alguma questão espiritual que você precisa. Tá bom, pessoal? Vamos pedir uma bênção do nosso Deus agora, finalizando esse momento. Então, pego a Santa Cruz aqui e pelo poder da Santa Cruz, que desça sobre nós a bênção desse Deus, Ele sim que nos acompanha, que nos defenda, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê a graça de ter o nosso coração cheio da Sua presença, conduzindo a nossa história, que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo. Tudo isso nós pedimos agora, Senhor, pela Tua graça, a graça da Santa Cruz, por meio dessa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua